Governo, Vitor Azambuja. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes do Clique. Não pude participar aqui na última sexta-feira, por compromissos, demandas na nossa prefeitura, mas estou aqui novamente, né, nessa conversa semanal que a gente tem. Isso faz parte também desse novo momento que a gente quer construir como prefeitura, também como departamento de comunicação que está sendo criado nos próximos dias, estruturado. É importante registrar que nós estaremos criando este departamento de comunicação na estrutura, mas também aproveitando os servidores que nós já temos né, dentro do quadro. Obviamente, se a gente avaliar no decorrer, né, dos trabalhos, se a gente entender a necessidade de qualificar esse departamento de comunicação, nós vamos fazer, mas nós estamos iniciando esse departamento, inicialmente, sem custos extras, de fato um reposicionamento também de comunicação, de relação com a imprensa, e faz parte também desse novo momento essa participação aqui, todas as sextas-feiras, do secretário especial de governo. Aqui eu não falo, né, simplesmente como Vitor, como secretário desta pasta, mas representando o governo municipal. É um pedido que foi feito pelo prefeito Abner, pelo vice-prefeito Luciano, para que a gente possa vir conversar com a comunidade, passar informações, ser questionado, que também isso é necessário, né, e nós não estamos, se quiséssemos de alguma forma não ser questionado, não viríamos aos microfones. Então eu acho que é extremamente importante que um governo haja com transparência, com responsabilidade, e isso faz parte, né, desse trabalho dentro dessa secretaria, e é por isso que novamente eu estou aqui nessa sexta-feira. Pois é. Secretário, semana passada foi bem intensa, né, a questão envolvendo o Executivo Municipal e também algumas coisas que ligavam justamente o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu inicio a mesma pergunta que eu fiz ao prefeito em exercício, Luciano Pereira Dias, sobre as duas exonerações na Procuradoria do município, né, que são duas pessoas que atuavam também na direção do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Os motivos destas exonerações, secretário? Essas exonerações ocorreram, Eduardo, por situações distintas, né? Inicialmente, na segunda-feira, dia 19 de janeiro, nós recebemos o pedido de exoneração da então subprocuradora tributária do município, a doutora Amanda Ouro, porque nós já vimos, né, e quando eu assumi a secretaria, também estava já recebendo essas informações de que haveria alguns entendimentos, né, algumas cobranças, se poderia ou não um procurador, uma pessoa, enfim, um cidadão, atuar como procurador do município e também na diretoria do hospital, que não é municipal, que é uma fundação, e que o município contratualiza e ele tem relação com essa fundação, mas compra serviços, aporta recursos, obviamente, né? Também por aqui passa recursos que vêm através do governo do estado, através do governo federal. E houve essa discussão. A gente, inclusive, conversando com o órgão jurídico que nos assessora, que é a DPM, e como envolvia, né, citava ali procuradores do município, a gente, obviamente, não solicitou um parecer à Procuradoria. Nós solicitamos, e o controle interno, e aqui eu quero fazer um registro, nós temos um controle interno muito importante, vamos fazer um trabalho de resultados, de fiscalização, de transparência dentro da prefeitura, que são 3 servidores, que é a Deise Koenig, a Aline Molon, o Hélio Copes. São 3 servidores que atuam justamente para averiguar qualquer tipo de possível irregularidade, de desajuste, de qualquer coisa que possa ocorrer. E estes servidores têm, dentro do gabinete do prefeito Abner Dilman, dentro da nossa secretaria, o respaldo e o entendimento de que precisam trabalhar com independência, com responsabilidade, com tranquilidade, e também em conversa com eles, em reuniões. Eu participei, já o prefeito Abner estava em férias, foi conduzida a reunião pelo prefeito Luciano, eu como secretário de governo, participamos dessa reunião com o controle interno. Nós conversamos com a DPM, que é o órgão jurídico que nos assessora, a Câmara tem o IGAN, a Prefeitura tem a DPM, e até a própria DPM estava buscando entender a situação, pois não é comum. Quando a gente tem várias situações de pareceres que a gente envia e logo em seguida já retorna a DPM com um parecer jurídico. E tem outras situações que precisam de um estudo maior jurídico.
Por quê? Porque não é comum, a gente não tem em outros municípios, a gente não vê, pode, não pode ser procurador e atuar no hospital, até porque no hospital é um cargo não remunerado, um cargo voluntário. Nós somos uma das mantenedoras, a prefeitura é uma das mantenedoras e, obviamente, dentro da diretoria do hospital, sempre os integrantes são membros de mantenedoras, né? Existe esse costume e, obviamente, haveria também membros do Poder Executivo dentro dessa diretoria. E, então, nós tivemos da própria DPM um entendimento de que, olha, temos que analisar melhor isso aí, verificar se pode ou não pode. Mas para não correr risco, para não, né, ter entendimentos de que, olha, estão falando que não pode, e a gente sabe que muitas pessoas julgam, às vezes, antes de qualquer definição, as pessoas já estão julgando, dizendo que não pode, foi uma conversa do prefeito Abner com a subprocuradora Amanda, e o prefeito Abner teve esse entendimento também, assim como a Amanda compreendeu, e a Amanda protocolou na segunda-feira esse pedido. A Amanda poderia optar por renunciar no hospital e permanecer na procuradoria. Na verdade, ela optou por permanecer no hospital, embora não remunerado, e se exonerar da procuradoria, que é o trabalho dela, né, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5, como todos os demais servidores trabalham, é a carga horária que ela tem que cumprir, e ela entendeu que se tinha que optar por um ou outro, que ela não queria deixar de ser presidente do hospital, até porque ela assumiu essa responsabilidade, né? Obviamente ninguém obrigou a Amanda a ser presidente, mas naquele momento também não tinham muitas pessoas se colocando à disposição, e a Amanda se colocou à disposição, né? Então ela disse que pretende cumprir até o final. E isso foi a situação da Amanda, ela, né, teve essa exoneração para, antes mesmo de qualquer outra definição, já suprir qualquer dúvida que pudesse pairar sobre isso. No decorrer da semana, né, a própria Amanda, que estava na prefeitura, então em horário comercial atuava na prefeitura, passou a se dedicar mais também ao hospital, e estava chegando informações, né, no município, de que poderia ter salários de valor demasiado no hospital. Nós já tínhamos, né, ouvido na cidade, mas nunca se recebeu dentro da prefeitura, nem o próprio Abner, nem o próprio Luciano, nem a mim, não tinha nenhuma reclamação formal, protocolada. E a gente sabe que a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, averiguar as questões. E surgiu a situação de que poderia ter altos salários, chegou ao conhecimento do prefeito Abner, né, obviamente por ser prefeito, as pessoas procuram para trazer informações, e imediatamente o prefeito Abner disse, né, e pediu, estava em férias, que eu pudesse, como secretário especial de governo, compreender se de fato existia isso. Eu quero registrar, a prefeitura é uma das mantenedoras, a prefeitura não é quem mantém o hospital, embora nós tenhamos, se eu não me engano, 13 mantenedoras, a prefeitura... Não, são 16, se eu não me engano. São 16, das 16, todas têm seu papel fundamental de fiscalização, de contribuição, de parceria, mas a prefeitura é a única das mantenedoras que investe recurso no hospital, que repassa recurso, que compra serviço. Só que a prefeitura não é do Abner, não é do Vitor, não é do Luciano, não é dos secretários, a prefeitura é da comunidade Camaquã. Então, por mais que as mantenedoras, as demais, diretamente não coloquem recursos no hospital, elas também pagam impostos, os seus membros pagam impostos. Então, toda a população de Camaquã, através da prefeitura, apoia o Hospital Nossa Senhora Aparecida. E justamente por isso também, por ter ainda mais responsabilidade, que o prefeito pediu que a gente fosse averiguar a situação. E, de fato, nós fomos buscar entender isso, e se confirmou altos salários de alguns funcionários. A gente não pode fazer o juízo se trabalhavam bem ou não trabalhavam, mas a gente consegue ter um entendimento também, muitas vezes, olhando para o mercado, olhando para outros hospitais, enfim. E a presidente Amanda, inclusive, questionou, né, essa prefeitura, nós somos só mantenedoras, né, e a presidente é a Amanda. Ela tome as decisões que ela achar correto. Né? Se ela identificou... Ela veio, digamos assim, consultar uma mantenedora, que seria a prefeitura. Não só uma mantenedora, como a principal das mantenedoras. Sim, porque é a que destina recursos. É a que destina recursos.
E o que foi passado, né, pelo governo, pelo próprio prefeito em exercício Luciano Pereira Dias, que ela tomasse as decisões que ela achasse convenientes, né? E aqui eu registro, nós temos esse entendimento de que as mantenedoras, elas têm em assembleia, por maioria, obviamente, e normalmente é por unanimidade as decisões, o direito de fazer qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer cobrança, e nós estaremos juntos para isso. Porém, a gente precisa compreender a situação, e foi uma decisão do prefeito Aber, uma decisão do vice-prefeito Luciano, lá atrás, quando essa chapa foi eleita, de que a prefeitura atuaria com o papel institucional que atua, que é de repassar os recursos, de apoiar dentro do que for possível, mas como mantenedora ela não ia ficar influenciando dentro do hospital. Assim como as demais mantenedoras também não influenciam. A prefeitura opinaria, o prefeito opinaria, quando fosse chamado, via assembleia ou via consulta, como as demais mantenedoras. Essa é a posição. Nesse decorrer, a gente, né, todo mundo sabe, além da presidente Amanda, também estava na diretoria, como diretor-secretário, o ex-procurador-chefe, agora ex-procurador-chefe do município, e que algumas dessas questões, por exemplo, de altos salários, né, o prefeito não tinha conhecimento, mesmo tendo, né, pessoas que eram da prefeitura lá dentro. O prefeito não tinha conhecimento da folha, até porque isso é uma questão administrativa até do hospital. Até porque a fundação é uma entidade privada sem fins lucrativos, tem a sua atuação, a gestão por parte dos colaboradores remunerados. E não é a prefeitura, nem nenhuma outra mantenedora que colocou a então superintendente lá no hospital, que nomeou outras pessoas, não. Nós, confesso para vocês que o prefeito Ameras e o vice Luciano, enfim, nós sequer conhecíamos a superintendente, foi uma decisão administrativa da diretoria que foi eleita. Amanda, André, César, Josiane, o Conselho Fiscal, essas pessoas foram eleitas, né? Mas, infelizmente, de fato, tinham situações que não chegavam ao conhecimento nem daqui da prefeitura, nem das demais mantenedoras. E que acredito que deveria ter chego. Deveria ter chego nas mantenedoras, deveria ter sido com mais transparência quem estava sendo nomeado, como era a remuneração, como é que estava a administração, mas não houve essa transparência. E isso acabou, né, culminando na sexta-feira, dentro já de um outro processo paralelo ao que estava ocorrendo de estruturação administrativa da prefeitura, culminou na exoneração do então procurador chefe do município, César Weimer. Eu vou perguntar por que foi demitido. Olha, isso é uma decisão de governo, a procuradoria-chefe é um cargo de confiança, e se em algum momento passou-se a não ter, talvez, mais tanta confiança em fulano, beltrano ou ciclano, troca. Muito simples. Então, eu vi que o Clique fez um artigo, inclusive registrei o Eduardo, um artigo muito bem escrito. Eu acho que a imprensa tem esse papel de cobrar a transparência, e nós também estamos cobrando cada vez mais transparência do hospital. Isso é importante registrar. E dizer para vocês que a prefeitura, assim como o Lions, o Rotary, as lojas maçônicas, as demais entidades mantenedoras, nós não temos compromisso com o erro de ninguém. Se alguém não verificou que havia altos salários e demorou para verificar, salários talvez incompatíveis com a função que exerciam, não foi consultado nenhuma das mantenedoras, nem mesmo a prefeitura, sobre qualquer tipo de salário ou de nomeação, de contratação. Então, nós temos total interesse e seguiremos. E aqui, depois do artigo do Clica Macô, eu vi alguns comentários, olha, né, ninguém solta a mão de ninguém, algumas pessoas, o que está vendo, que não estão se blindando. Não, só um pouquinho. A Prefeitura de Camaquã fez o seu papel. Nós discordamos, depois de tomar conhecimento, da forma com que algumas coisas estavam sendo conduzidas no hospital. Na segunda-feira, dia 19, foi exonerada a Amanda para evitar qualquer tipo de dúvida de que não pode ser procuradora e presidente do hospital, embora não remunerado ao mesmo tempo. E na sexta-feira foi exonerado o então procurador-chefe,
por um entendimento administrativo, e agora tem, inclusive, o entendimento, a possibilidade de se construir que a nova Procuradoria, que a Procuradoria seja reestruturada, haja um novo momento, e que possa haver a possibilidade, é um desejo do prefeito Abner, que vai conduzir isso assim que agora, na segunda, terça-feira que retornar à prefeitura, estava em período de férias com sua família, buscar a possibilidade de ter, inclusive, um procurador-chefe do quadro, concursado, para que dê ainda mais segurança, até porque o procurador-chefe do município é quem respalda o prefeito, respalda o vice-prefeito, respalda os secretários, e esse é o entendimento que tem a gestão. Nada, absolutamente nada a esconder. Nós temos agido como o prefeito Abner pediu que fosse agido desde o início, que tomou conhecimento de possíveis salários demasiados, com transparência, com responsabilidade e com respeito com o dinheiro público. Inclusive, o prefeito Abner vai anunciar nos próximos dias, a contabilidade está fechando, a questão do balanço financeiro de 2025, e ele vai trazer e vai demonstrar o respeito com o dinheiro público que essa gestão tem tido e que é uma orientação para todos os secretários que a gente haja dentro da legalidade e também do respeito com aqueles que pagam os impostos, inclusive pagam os nossos salários na prefeitura. Pois é, secretário, uma questão também que a gente levanta nesse artigo é sobre o estatuto, né? Que parece que falta alguns mecanismos para que as entidades mantenedoras, enfim, a gestão possa atuar, né? E é o caso específico agora de integrantes, né, da diretoria que acabaram deixando, seja por questões pessoais, profissionais, já que é um trabalho voluntário, e no estatuto não regra, né, se de fato dá para colocar um substituto, caso o vice, né, que é o caso, por exemplo, o secretário e o vice-secretário acabaram deixando, né, renunciaram. E aí, no estatuto não tem um regramento dizendo se pode colocar alguém na falta, né, já que não tem um substituto. Não seria melhor ter uma eleição ou atualizar o estatuto? Como é que a prefeitura também enxerga essas atualizações, né? E se tem a possibilidade de ter uma nova eleição e principalmente uma sindicância, né, para apurar qualquer possibilidade de irregularidade? A prefeitura é uma mantenedora. Se houver esse entendimento dentro da reunião das mantenedoras de que tem que ou trocar a gestão ou tem que substituir esses cargos, de fato, o artigo 21 do Estatuto traz que, em caso de renúncia coletiva, haverá nova eleição. Não houve uma renúncia coletiva, teve membros que permaneceram. Como é um caso omisso no Estatuto, a Assembleia Geral das mantenedoras pode decidir, né, o que será feito. Em caso de que seja levantado por alguma mantenedora questão de nova eleição, a prefeitura entende que, se for o entendimento das todas as mantenedoras, tiver uma chapa disposta a isso, um presidente disposto a assumir também essa responsabilidade, é uma decisão que vai ser tomada dentro de uma reunião de mantenedoras, né, que é o local adequado para tomar essa decisão. Não, ou até mesmo, eu até digo assim, pode ser até a mesma presidente, né, mas que faça uma eleição para realocar, de fato, e deixar mais transparente, digamos, uma eleição com os novos integrantes, né? Porque o estatuto não está regrando, né? Eu acredito que para colocar pessoas novas nesses cargos que ficaram vagos, vai ter que passar pela Assembleia, não é? Sim, de fato, eu acho que não tem como simplesmente nomear. Então, seria, talvez, de fato, uma nova eleição para estes cargos, né? Na Câmara de Vereadores, por exemplo, se algum cargo fica vago, né, por algum tipo de questão de vacância regimental, se faz uma votação para se ocupar aquela cadeira ali na mesa diretora. O mesmo eu acredito que seja no hospital. Então a Assembleia Geral poderá votar para que esses cargos sejam ocupados. Então, por parte da Prefeitura, não há absolutamente nenhum prévio entendimento sobre isso. A gente acha que, obviamente, a gente precisa que tenha uma diretoria composta por um grupo de pessoas para que as decisões sejam tomadas em conjunto, mas, como disse, a Prefeitura, sim, é a única mantenedora que destina recursos, né, para o hospital, mas, junto com a Prefeitura, tem outras 15 mantenedoras que tomam as decisões. Então, as decisões têm que ser tomadas
em conjunto no coletivo, e não há problema nenhum, né, de ter um entendimento de se tiver que fazer nova eleição, se tiver que escolher os novos membros. A gente está à disposição para agir com transparência e o hospital possa entregar serviços, que a gente possa ter a certeza de que os recursos que vão sair da prefeitura, sair do pagador de imposto para entrar no hospital, sejam bem geridos e que a gente tenha um serviço de qualidade dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida. O Waterson Ávila, o Waterson Bônus, mandando parabéns, secretário, pelo trabalho que vem fazendo, né, comentando aqui na nossa live. Bom, além da questão do hospital, nós tivemos aí a Crisdu, né, que foi aberta, inaugurada oficialmente no dia de ontem, né, secretário? Tivemos essa inauguração, uma empresa do Vale dos Sinos, que agora se instala em Camaquã, uma parceria com a prefeitura. Inclusive nós aprovamos na Câmara de Vereadores um projeto que garante, inclusive, incentivos a essa empresa, e é uma prática que a gente quer tornar mais recorrente, mas não só incentivos para empresas que venham de fora, especialmente também incentivos para que as empresas de Camaquã se fortaleçam, cresçam, e a gente está vendo um passo importante nessa geração de emprego, de renda, desenvolvimento. Camaquã tem sido um lugar onde as pessoas e os empreendedores que não são daqui estão enxergando como um lugar, um ambiente produtivo, mas positivo para negócios. A gente fica feliz com isso. Então houve essa inauguração, né, foi um novo momento também neste setor, no setor, né, da uma indústria de confecção, e é importante para a gente poder também, por parte da prefeitura, foi feito em parceria com a empresa também a preparação de profissionais para atuar, e isso faz parte, como disse, de um projeto de governo que une a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o gabinete do prefeito, numa construção de atração de novos investimentos e qualificação profissional, para que, como a empresa venha para Camaquã, que também ela tenha uma mão de obra qualificada para trabalhar. Eu quero trazer aqui 2 pontos importantes também, que nós, ao longo dos últimos dias, foi conduzido pelo prefeito Luciano, junto com a Secretaria Especial de Governo, com a Secretaria da Fazenda, com a Procuradoria também. A gente está concluindo os estudos, né, e os cenários para tomada de decisão do prefeito Amer e da equipe de governo com relação ao reajuste dos servidores, para protocolar nos próximos dias na Câmara de Vereadores este reajuste, buscando, obviamente, valorizar os nossos servidores, reconhecer o trabalho que prestam e, junto a isso, tendo capacidade orçamentária para honrar com esses compromissos e com essa valorização. Então, nos próximos dias estaremos então enviando para a Câmara de Vereadores esse projeto de reajuste dos servidores municipais. Um outro ponto que também será enviado para a Câmara é a questão dessa reforma no secretariado que se fez, né, agora oficializar, com o retorno da Câmara que estava em recesso, a mudança das nomenclaturas das secretarias, departamentos que atuavam e estavam lotados em uma secretaria e vão para outras, uma reestruturação administrativa, o início, né, serão feitas algumas reformas administrativas ao longo de 2026, mas agora uma primeira etapa também importante. Dizer que, mais uma vez, reforçar o compromisso com a valorização dos servidores, com a entrega dos serviços e com o ajuste e o entendimento de que tudo precisa ser feito e caber no orçamento do município. Nós, como disse, o prefeito Amer vai, nos próximos dias, trazer um balanço da situação financeira do município, especialmente com o fechamento de 2025, e vai poder detalhar mais, não só o que se pôde entregar no primeiro ano de governo, mas o que se projeta para frente. Nós vamos fazer, nos próximos dias, a primeira reunião, né, do ano com a base do governo, com os vereadores. Vamos fazer a reunião também com os secretários municipais, inclusive aqui, né, nós teremos, né, título de informação, com transparência, nós faremos a primeira imersão, uma reunião de imersão, a gente quer dizer de alinhamento com os secretários, que será um dia inteiro de alinhamento, de troca de ideias, de preparação, de qualificação, para também os secretários ter cada vez mais um alinhamento entre as secretarias. A gente sabe que muitas vezes, para entregar um serviço, a gente não depende de uma secretaria só, precisa da ajuda da Infra, que ajuda a Secretaria de Transportes, a gente precisa da ajuda da Secretaria de Ação Social, ajudando a saúde, a educação em parceria com a cultura. Então a gente precisa ter
esse alinhamento entre os secretários cada vez mais. Então nós vamos fazer esse trabalho, essa imersão com os secretários, um dia inteiro de qualificação, de alinhamento, de organização, e é um pedido do prefeito Abner, é um pedido do vice-prefeito Luciano, e a Secretaria Especial de Governo vai conduzir isso também, para que a gente tenha um alinhamento cada vez maior dentro da prefeitura para entregar o serviço de qualidade. Secretário, estamos já na reta final, mas o Michael Oliveira, lá da Câmara de Vereadores, está atento aí à nossa entrevista, ele só está contribuindo aqui com a sua fala que a prefeitura, além da prefeitura, né, que destina recursos, a Câmara de Vereadores também é mantenedora do hospital e destina recursos à instituição aqui de Camaquã. Exatamente, inclusive registrar, e obrigado, Michael, pela contribuição. A gente tem as emendas dos vereadores, que são importantes, as emendas impositivas. Eu, talvez, de fato, não me fiz entender, eu quero dizer, porque mesmo que sejam emendas impositivas, elas saem do cofre da prefeitura, então a prefeitura acaba fazendo o repasse, mas, obviamente, não sai do caixa da Câmara, mas é por iniciativa dos vereadores e por decisão dos vereadores que se aprovam emendas impositivas e que a prefeitura tem o dever de repassar para o hospital essas emendas. Então, obrigado pela contribuição do Michael, e a Câmara de Vereadores, mais uma vez, eu digo, retornou recursos para a prefeitura no ano de 2025, é parceira para a gente poder fazer as construções, inclusive a gente quer ampliar cada vez mais essa relação. Eu fui vereador 5 anos, na verdade sou vereador, estou licenciado para ocupar este cargo de secretário especial de governo. A gente quer, neste ano 2025, ampliar ainda mais a relação do Executivo... 2026, desculpa. Ampliar a relação ainda mais do Executivo com a Câmara de Vereadores, com os nossos legisladores, e dizer também que dentro desse início, né, embora nós estamos no final de janeiro, mas nesse retorno do prefeito Abner de férias, nós já faremos, né, e enviaremos para os vereadores logo mais o convite, a nossa primeira reunião com os vereadores na próxima semana, e que será, tanto com os vereadores quanto com os secretários, nós teremos reuniões semanais. Toda semana vai ter uma reunião com os vereadores e vai ter uma reunião com os secretários para ainda melhor alinhamento e entrega do serviço para a comunidade. Então, agradeço a contribuição do Michael. Muito bem. A Wanda Dias, verdade, Vitor Azambuja, por gente com cabeças que estiverem disponível, que some para esta mantenedora. Parabéns também, Vitor, pelo seu trabalho, diz a Wanda Dias, comentando aqui na live. E tem duas questões aqui do Vitor Hugo Lindenau. A população camaquense não merece saber os motivos que determinam a demissão desses funcionários do hospital e procurador, uma vez que os salários são pagos com dinheiro público? E a outra questão que ele coloca é, diante da resolução do PP estadual de apoiar o candidato do PL ao comando do Estado, o PP municipal está pronto para esta caminhada junto ao PL? E a pergunta de Vitor Hugo Lindenau. Vamos lá, então, eu vou responder a primeira pergunta como secretário especial de governo, e a segunda pergunta eu vou ter que responder como presidente do PP. Né? Então, primeiro ponto, as demissões foram, como falei aqui nessa entrevista, foi uma decisão da presidente, e nós, como prefeitura e uma das mantenedoras, deixamos claro a ela que ela tomasse as decisões que ela achasse correto e coerente. Segundo essas informações e a posição dela, haviam altos salários, mas além de altos salários, havia o entendimento por parte dela, das pessoas que cercam a presidente, de que essas pessoas não estavam contribuindo como se esperava, não estavam contribuindo, talvez, né, de acordo com a remuneração que recebiam, e foi a decisão dela de demitir. A prefeitura não demite ninguém no hospital. Né? Quem demite é a presidente do hospital, ela tem um conselho de administração que foi eleito junto com ela, e essas decisões são tomadas por eles. Né? A demissão do procurador-chefe, eu já deixei claro aqui, foi o prefeito, a prefeitura não tinha conhecimento de algumas coisas que aconteciam lá, como essa questão dos salários elevados. Entende-se que deveriam as mantenedoras ter conhecimento, né, e se algumas pessoas que tinham, e no nosso entendimento tinham o dever de passar
essas informações, ao menos deixar claro com transparência o que estava acontecendo, as remunerações, né, porque como mantenedor a gente tem que saber onde é que está sendo aplicado esses recursos, o entendimento de que não havia, né, até certo momento, não deixou de ter, em certo momento, uma questão de relação de confiança, de entendimento, de transparência, porque ninguém está livre de ter uma relação, seja ela profissional, amorosa, política, e depois de um certo momento entender que, né, precisa fazer substituições, precisa fazer alguma alteração, porque, e falo abertamente aqui, tranquilamente, se chegou um momento que entendia que não tinha mais a relação de confiança como se deve ter. Um cargo de confiança exige o quê? Em primeiro lugar, confiança. No momento que deixou de ter confiança, porque a gente precisa ter uma relação de confiança, comunicação, transparência, né, que as partes saibam com clareza o que acontece. Quando deixou de verificar que não se teve isso, não se teve clareza, não se teve transparência, se quebra a confiança. Então, essa é a decisão que, repito, também faz parte de uma reestruturação administrativa. Nós estamos fazendo, prefeito, desde dezembro, uma grande reestruturação administrativa. Ao longo de janeiro, teve exonerações da prefeitura, teve mudanças de setores, que acabaram não sendo divulgadas pela imprensa, pela mídia, mas que fizeram parte e vai seguir. A gente segue em constante aperfeiçoamento, entendendo se a pessoa está dando resultado, se a pessoa está transmitindo confiança, enfim, dentro dos setores, é isso que aconteceu. Então, além de um alinhamento, de uma reforma administrativa que já está sendo feito, e aqui registro, será também feito reformas, não só no pessoal, como entendimentos com relação dentro da própria Procuradoria, a estruturação para melhor andamento da Procuradoria, para melhor despacho dos processos, para andamento melhor. Nós também estamos atuando, por exemplo, no setor de engenharia da Prefeitura, vamos fazer reestruturação no setor de engenharia, no núcleo de aprovação de projetos, o mesmo está sendo feito na Fazenda, na educação. Então, está havendo uma reforma administrativa, né? Não é tudo de uma vez só. O prefeito Luciano trouxe aqui, foi também por entendimento administrativo, né? E nós temos o dever, como disse, de poder, sempre que necessário, prefeito Abner, vice-prefeito Luciano, tomar as decisões para o melhor andamento da prefeitura. E digo, existem secretários, existem cargos de confiança, e todos estes cargos requerem confiança, comprometimento, transparência, comunicação, entendimento e alinhamento do que está sendo feito, que o prefeito possa saber o que as coisas de fato estão acontecendo por parte dessas pessoas nomeadas, que estão nomeadas por confiança, e é isso. Com muita tranquilidade, a gente está à disposição. Meu gabinete, da Secretaria Especial de Governo, também represento o gabinete do prefeito, o gabinete do vice-prefeito. Estou à disposição para conversar com qualquer cidadão, com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, porque a gente age com transparência, né? E digo, se trouxe, porque possível erro aqui, erro lá, irregularidade, nós queremos que sejam apurados, temos que ter conhecimento, mas não adianta também qualquer coisa que a gente ouve na rua, a gente já entender como aquilo ali é verdadeiro ou falso e tomar qualquer atitude. As questões, se há alguma irregularidade, por exemplo, dentro do hospital, tragam para as mantenedoras. É que é um pedido público que a gente faz. Tragam para as mantenedoras o que se possivelmente sabem, para a gente poder averiguar. Teve uma reunião das mantenedoras na Associação Comercial, o Clicamacô divulgou isso. Sim. E foi um entendimento mútuo. E terça agora tem outra. Tem outra. Foi um entendimento mútuo de que ninguém tem compromisso com o erro de outras pessoas. Se alguém errou em algum momento, ou se alguém não viu algo, ou se alguém não estava a par de alguma situação, seja por irresponsabilidade, seja por omissão, seja por ingenuidade, não sei, a pessoa tem que responder por isso, né? Até porque as mantenedoras indicam pessoas para trabalhar de forma voluntária, fazer um trabalho transparente e que as mantenedoras possam ficar a par disso. Inclusive, foi cobrado, e a gente vai cobrar novamente, que essa diretoria do hospital faça reuniões mais constância junto com as mantenedoras. Porque não adianta
somente quando 6 pessoas forem demitidas por o entendimento de que não deveriam mais permanecer ali por questões administrativas e de gestão, as mantenedoras acabarem ficar sabendo isso, né, enfim, pela imprensa, enfim, tem que ter esse entendimento, essa proximidade maior, né, e particularmente eu entendo, né, que essas decisões têm que ser tomadas dentro do hospital por esse conselho de administração e as pessoas precisam, quem for assumir o conselho de administração, entender que elas têm responsabilidade de tomar decisões. Não pode se compor uma chapa simplesmente para compor, para estar ali, com o corpo presente, ou às vezes nem com o corpo presente. Tem que participar, tem que cobrar, tem que tomar decisão, foram eleitas pelas mantenedoras para isso. O prefeito Abner é prefeito, o vice-prefeito é vice-prefeito, os presidentes de Lions, de Rotary, a loja maçônica, enfim, são membros de entidades e essas pessoas estão sempre à disposição para ajudar. Mas quem foi escolhido para estar lá tem que tomar decisões e arcar com essas responsabilidades e consequências dessas decisões. E a pergunta relacionada ao presidente do Progressista. Não, dizer para o Vitor Nidenal que não, eu não fugi da resposta, não. Eu só falei tanto dessa situação. Agora, falando então como presidente do PP, né, para ter entendimento, para não acharem que eu estou falando como secretário de governo, nós temos uma ampla discussão. Houve uma reunião do diretório, eu sou um membro do diretório, não participei desta reunião em Porto Alegre. Uma reunião do diretório deliberou, né, essas pessoas deliberaram, em torno de 100 e poucas pessoas, deliberaram por um alinhamento e um início de conversa com o PL, com o Zuco. Tem 2 pontos. Eu tenho entendimento que o PP não deve ser vice nem do Zuco nem do Gabriel, não por desprestígio a nenhum deles. Acho que tanto o Zuco quanto o Gabriel têm suas capacidades, são 2 partidos fortes no Estado, mas eu entendo que o maior partido do Rio Grande do Sul, o partido que mais tem prefeito, que mais tem vice-prefeito, que mais tem vereador, que é o Progressistas, né, precisa ter protagonismo. A última vez que nós governamos o Estado foi com Jair Soares, nos anos 90 ainda, início, anos 80, 90, ou anos 80. E eu acho que nós temos total capacidade de conduzir um processo, né, eu tenho hoje a minha preferência como progressista, como vereador, embora licenciado, é de uma candidatura própria, candidatura do Hernani Polo, que é deputado, que foi secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, tem toda a capacidade e tem o meu apoio. Obviamente, o partido tem que tomar a decisão, as decisões de coligação são definidas sempre nas convenções partidárias, então até a convenção, embora um grupo, parte do Progressistas já tem entendimento de que aceita ser vice, eu não gostaria que o PP ocupasse nesta eleição uma posição de vice, né, nem do Gabriel, nem do Zuco. Gostaria que o PP tivesse protagonismo. E esse é o meu entendimento. Esse também é o entendimento do deputado Marcos Vinícius, que é o deputado da nossa região. Também é o entendimento de outros deputados, de outros presidentes de partido, de outros vereadores, de outros prefeitos. E é uma discussão que nós estamos fazendo dentro do PP. Eu sou membro do diretório estadual do partido, sou membro da executiva estadual do partido e entendo que nós precisamos ampliar esse debate. Acho precipitado já agora, em janeiro, já decidir que vamos ser vice de fulano ou de ciclano. Eu acho que nós temos total capacidade de poder conduzir um processo. Inclusive, com o Hernani Polo e talvez ou o MDB ou o PL compondo junto conosco. Eu gostaria de entender por que o PL ou o MDB de cabeça de chapa. Por que não Progressistas? Com algum desses partidos, dependendo dos projetos, do alinhamento que tiver. O EP é o maior partido do Rio Grande do Sul. Em número de filiados, é o maior partido de Camaquã. Nós temos 3 vereadores em Camaquã. Nós temos uma bancada forte na Assembleia, uma bancada forte lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Dos 3 senadores gaúchos, um é do Progressistas. É o partido que mais tem prefeito, mais tem vice-prefeito, mais tem vereadores. Por que não o PP conduzir esse processo? Esse é o questionamento que a gente faz. E é isso, esse é o meu entendimento, que o PP tem condições de ser protagonista nessa eleição. Respondendo ao Vitor, tenho respeito pelo PL, tenho respeito pelo PMDB, são 2 partidos, um de direita, outro de centro, e o Gabriel tem um perfil de centro-direita, mas o Progressistas, que de fato, digo, é a direita raiz, né,
Arena, PDS, PPB, PP, Progressistas, é o partido de direita, e a gente sabe, porque em Brasília o PP tem pessoas ligadas de outros estados que apoiam o PT, outros apoiam o PL, né? Isso aí acontece, né, dentro dos próprios partidos. O próprio presidente estadual do PL, o Cherini, foi do PDT, foi deputado do PDT. O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente nacional, também teve em outros momentos relações políticas com a própria esquerda. Então alguns dizem, o PP do Nordeste apoia o PT. Tudo bem, mas o PP do Rio Grande do Sul sempre teve um posicionamento da direita, e o PP do Rio Grande do Sul, eu acredito que pode sim ter um candidato como Hernani Polo como protagonista. Essa é a minha resposta. Vitor Azambuja, muito obrigado aí pela participação e até a próxima oportunidade.